Livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler apenas os versículos 16, 17, 18. Glória a Deus. Enquanto você procura, meus irmãos, eu quero, com muita alegria, fui no início do culto já surpreendido, uma surpresa boa, com a notícia. Está aqui escrito: Pastor Robson, hoje estarei voltando para a nossa igreja. Assinado nossa irmã Janice. Faz assim, irmã Janice, com a mão para o povo te conhecer. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida da nossa irmã Janice. Ah, irmãos, espera aí. Desse jeito, acho que a irmã Janice vai desistir desse negócio aí, né, irmã Janice? Melhor esse negócio aí, meus irmãos. Nossa irmã Janice está voltando para o Ministério Despertando Vidas. Ô, glória! Irmãos, para quem não conhece a irmã Janice tem uma história muito linda com esse lugar. Quando aqui, irmãos, não tinha nada disso, né, irmã Janice? O chão era de aquele barro vermelho não, como é que é aquele o vermelhão, né? Chão batido, né? Chão batido. Tinha culto mesmo, irmãos. A gente estava aqui cultuando. Caiu um temporal, descia uma cachoeira, irmãos, ali. Ó. Me dava um desespero, né, irmã Janice? Falei, meu Deus, tem misericórdia. Aí toma ele rodo. E hoje, meus irmãos, chegamos até aqui e a nossa irmã teve um papel muito lindo nessa história. Deus te abençoe. Seja bem-vinda de volta à sua casa, minha irmã, em nome de Jesus. Daniel capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, mais uma vez por estarmos em Tua casa. Temos adorado o Teu nome na beleza da Tua santidade. Nós queremos, neste momento, ouvir a Tua voz a falar aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, pois desejamos e necessitamos sermos direcionados por ela. Por isso, Senhor, te pedimos, te peço, usa-me por graça, bondade, misericórdia, para transmitir a Tua palavra para a Tua igreja nesta noite, para a glória do Teu nome, para a nossa edificação. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tome seu assento, meus irmãos, glorificando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos no culto do amigo e o Senhor colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos a respeito da história desses três jovens, Ananias, Misael, Azarias, Ananias, Misael e Azarias. E fala assim, pastor, que nomes são esses que você acabou de ler? São os nomes hebraicos, né, irmão? Os nomes dos judeus. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego eram nomes babilônicos que aqueles três jovens receberam enquanto estavam na Babilônia, assim como de Daniel foi modificada para Beltesazar. E todos nós conhecemos esta história, meus irmãos. Jerusalém, né? Israel foi invadido no ano de 597 a.C. por Nabucodonosor para o cativeiro babilônico, que durou 70 anos, profetizado por Jeremias. E na primeira leva, né, da invasão de Nabucodonosor, esses jovens que eram nobres foram levados para servir no palácio de Nabucodonosor. E nós, meus irmãos, sabemos, o texto bíblico diz para nós que esses jovens, eles decidem, nós observamos isso já no capítulo 1, quando Daniel, juntamente com seus amigos, decidem não se alimentar dos manjares do rei, não participar daquele banquete, daquela comida que era oferecida pelo rei. E já desse início, no início do livro de Daniel,
esta história bíblica já nos conta essa experiência gloriosa que esses jovens experimentam, porque parte de Daniel a decisão, o propósito de não se contaminar, e aqueles seus 3 amigos, eles decidem seguir o exemplo de Daniel e não participar, não se alimentar do manjar do rei. E todos vocês conhecem, eles vivem uma experiência extraordinária, porque os jovens se alimentaram dos manjares do rei, estava com sua aparência muito pior do que a deles, depois de um espaço de tempo em que eles se alimentaram a pedido de Daniel, apenas por legumes. E aqueles jovens, então, experimentam e percebem o cuidado que Deus tinha com eles dentro daquele cenário tão desfavorável. Porque, lembremos, irmãos, eles não estão na sua terra natal, eles não estão no meio do seu povo, eles estão numa terra estranha, eles estão em cativeiro, mas mesmo assim eles permanecem glorificando e exaltando o nome do Senhor. Uma outra experiência vivida por esses jovens é a respeito do sonho que Nabucodonosor tem, e esse sonho o perturba, e aqueles magos e astrólogos não conseguem decifrar, não conseguem interpretar o sonho, e o rei então, ele decide sentenciar à morte todos os magos, todos os astrólogos daquele tempo, e dentre eles estavam inseridos Daniel, Misael e Anarias. Os 3 amigos de Daniel estavam incluídos nisso. E mais uma vez eles têm uma nova experiência muito gloriosa. E aí, meus irmãos, perceba que Daniel pede àqueles 3 amigos que intercedam juntamente com ele. Eles combinam, eles tratam aquilo de interceder, de clamar ao Senhor para que Deus desse a resposta. E a resposta veio da parte de Deus, como os irmãos conhecem a história, e aí a interpretação vem de Deus através de Daniel naquela ocasião. E aqui, meus irmãos, nesta rápida introdução que eu quero compartilhar com os irmãos, nesse culto do amigo que estamos aqui reunidos, e principalmente no ano em que estamos tratando a respeito desse tema muito importante, que é o tema da unidade, a pergunta que nós precisamos fazer para nós e a reflexão que precisamos fazer todos os dias é: quais são as pessoas que estão à nossa volta? Quem é o ciclo de amizade que está à nossa volta? Quais são as pessoas em que nós estamos nos relacionando para quando acontecerem momentos como esses, como que estava vivenciando Daniel, ele possa socorrer, ele possa pedir auxílio, e esse auxílio de fato vir com forma de intercessão, como forma de estar a dizer para Daniel assim: Daniel, estamos juntos nesse propósito, estamos juntos nesse objetivo de buscarmos ao Senhor. Nós ouvimos hoje pela manhã, meus irmãos, o nosso pastor, ele nos ensinar, e mais uma vez dizer para nós que, dependendo dos níveis das pessoas, ou das pessoas que nós estamos nos cercando, determinará aonde chegaremos, em que velocidade chegaremos e se chegaremos. Então, nessa noite, meus irmãos, nessa breve introdução, eu quero que nós reflitamos nesta noite. Quem é o meu ciclo de amizade? As pessoas que eu confidencio as minhas dores, que eu confidencio os meus problemas, as pessoas que eu abro o meu coração, essas pessoas, elas me aproximam de Deus ou elas me distanciam de Deus? Essas pessoas que eu estou me relacionando, que eu compartilho dos meus segredos, essas pessoas, elas de fato estão comigo ou elas estão comigo apenas quando as coisas estão caminhando bem, quando as coisas apertam? Essas pessoas que eu estou me relacionando, elas me abandonam, elas me deixam de lado, elas não estão nos momentos em que eu mais preciso. Irmãos, essa é uma reflexão muito importante fazermos nesta noite, porque qual é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida, para as nossas vidas? É que venhamos nos cercar de amigos como Sadraque, Mesaque, Abednego,
Abidinego, como Daniel, pessoas que vão, aleluia, estar intercedendo conosco, pessoas que estarão orando conosco, pessoas que estarão conosco em todos os momentos de intercessão, de clamor, aleluia, estará conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos ajudando a continuarmos seguindo, caminhando na presença do Senhor, porque, meus irmãos amados, fato é, a nossa trajetória nessa terra ela não será fácil, e nós precisaremos de pessoas ao nosso lado, para nos ajudar. Só que essa reflexão precisamos fazer, nós precisamos nos cercar, mas precisamos qualificar ou selecionar, acho que essa é a palavra melhor, selecionar quem estará ao nosso lado. Então, irmãos, o texto que nós lemos, ele nos conta, e todos nós conhecemos esse relato bíblico do grande momento, aquela grande cena, onde esses 3 jovens são lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E esse contexto histórico, meus irmãos, traz para nós lições extraordinárias que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. Havia se passado aproximadamente, meus irmãos, segundo alguns historiadores, 20 anos entre os capítulos 2 e o capítulo 3 do livro escrito por Daniel. Nabucodonosor então manda fazer uma estátua de ouro de aproximadamente 30 metros de altura, 3 metros de largura, e chamou todos os seus governantes, os sátrapas, que eram os legisladores daquela época, os prefeitos e governadores, que eram os homens do poder executivo, os juízes e magistrados, que eram os homens do poder judiciário, os conselheiros ou os seus ministros, os tesoureiros, e ele reuniu naquela grande reunião para celebrar, para inaugurar aquela estátua que Nabucodonosor, tomado de orgulho, de soberba, mandou erguer e fez um edito para que, quando se ouvisse o instrumento de todos a sorte de instrumentos musicais, todos os moradores da Babilônia deveriam se curvar e adorar aquela imagem que aquele homem havia feito, pelo simples objetivo ou pelos propósitos de inflar o seu ego, de aumentar ainda mais a sua pompa, o seu orgulho, a sua altivez. E aí, meus irmãos, se tocam os instrumentos, e aí todas aquelas pessoas, esses governantes que eu acabei de mencionar, aquele povo que residia na Babilônia, provavelmente ou certamente muitos dos judeus que haviam sido levados em cativeiro também se curvaram, mas 3 jovens decidem não se curvar diante daquela estátua que havia sido erguida para adoração àquele líder, àquele rei que estava ali, meus irmãos, com o propósito de receber a adoração que era somente devida a Deus, ou melhor, se eu melhorar a conjugação do verbo, que é somente dedicada ao nosso Deus, que somente Ele é digno de ser adorado, somente Ele é digno de ser exaltado, somente o Senhor é digno de ser engrandecido, somente o Senhor Ele é digno, meus irmãos, de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Então aqueles 3 jovens permanecem de pé, e a notícia chega até Nabucodonosor. Você conhece a história. Olha, Nabucodonosor, na província, 3 jovens, 3 hebreus, 3 judeus, que não se curvaram, não fizeram caso de ti, ó rei, e eles não se curvaram, e imediatamente, meus irmãos, aqueles 3 jovens são chamados à presença do rei, e aí o rei começa a indagar, começa a perguntar àqueles jovens: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vocês não se curvam diante da imagem que eu levantei? É de propósito que vocês estão fazendo isso? Olha, eu vou dar
dar para vocês mais uma oportunidade. Eu vou pedir para trocar mais uma vez os instrumentos. Talvez você, e aí, meus irmãos, são palavras minhas, não está no texto bíblico. Talvez vocês estavam distraídos, talvez vocês não prestaram atenção, talvez vocês não observaram a seriedade do que está acontecendo. E talvez eu sou bonzinho, eu vou dar essa oportunidade para vocês. Eu vou pedir para tocar mais uma vez, para que vocês tenham oportunidade de se curvar diante da imagem que eu levantei. E aí, meus irmãos, os versículos que nós lemos, aleluia, aqueles homens tomados de autoridade, tomados, meus irmãos, de firmeza de propósito, aqueles homens cheios do Espírito Santo, firmados naquilo que o Senhor, no propósito que o Senhor havia estabelecido para eles, responde para Nabucodonosor: ora, sobre este negócio, ó rei, não te necessitamos de responder, porque o Deus é quem nós servimos, é que vai nos livrar. A primeira certeza que esses três jovens estão dizendo para Nabucodonosor: nós temos certeza, Nabucodonosor, Deus, ele vai nos livrar, mas se não, fica você sabendo que nós não nos prostraremos e nem serviremos a imagem que você levantou. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, antes de falar aqui exatamente das lições que eu posso extrair dessa decisão desses três jovens, a primeira curiosidade que esse texto ele me mostrou foi o seguinte: aonde estava Daniel nessa hora? Nós não vemos Daniel ser relatado nesse texto. Nós não vemos Daniel ser mencionado aqui no capítulo 3. Nós não vemos, meus irmãos, Daniel ser mencionado nessa cena, nem se prostrou, se não prostrou, se não estava, se ele não estava aqui na cena. E isso me chamou a atenção. Onde será que estava Daniel? Oh, glória a Deus. Aleluia. E aí, meus irmãos, já aprendo uma lição muito preciosa. Observe que aqueles três jovens, no capítulo 1, no capítulo 2, eles estavam ali com Daniel, no propósito de não se contaminar com o manjar do rei. No capítulo 2, aqueles jovens estavam intercedendo com Daniel para que Deus enviasse a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Mas nessa ocasião aqui, meus irmãos, Daniel não está junto. Daniel não está presente, meus irmãos, aqui fisicamente falando. Mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta, até porque nós vamos ver isso lá no capítulo 6, desse mesmo livro de Daniel, que 3 vezes por dia, Daniel, ele se colocava de joelho diante do Senhor, abria janelas em direção a Jerusalém e clamava ao Senhor, aleluia, Deus dos exércitos. E certamente na intercessão de Daniel orava: Senhor, guarda o meu irmão Ananias, guarda o meu irmão Misael, guarda o meu irmão Azarias, guarda, Senhor, os teus filhos. Eu não sei o que está acontecendo, irmãos, eu não sei. O texto bíblico, a história, não relata se isso chegou ao conhecimento no momento em que estava acontecendo a Daniel, mas vamos imaginar que chegou. Aí imagino Daniel de joelhos dobrados, dizendo: Senhor, fortalece os meus irmãos, não deixe os meus irmãos se curvarem, não deixe os meus irmãos, aleluia, cederem, não deixe os meus irmãos cederem a esta pressão. Ei, meu querido, minha querida, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Talvez esse seu amigo que está ao seu lado o tempo inteiro, em alguns momentos ele não vai estar, mas a intercessão dele vai estar. Aleluia, talvez os seus amigos não vai estar com você em todos os momentos que você atravessar, em todas as dores que você sentir, em todos os momentos difíceis que você atravessar, mas a intercessão, o carinho, o amor dele para com você vai estar presente, e a intercessão dele, dela, olha, de quem você está se cercando, fará toda a diferença na sua vida, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Aleluia! Não é, meus irmãos, que o amigo não está presente que quer dizer que ele não se importa contigo. Não é. Ele pode estar em outro estado, em outra nação,
em outro lugar, em outro bairro, em outro ambiente, inserido em um outro relacionamento. Mas, meus irmãos, com toda certeza, se essa amizade for verdadeira, se for uma aliança fechada pelo Senhor, aonde Ele estiver, onde ela estiver, não tenha dúvida, aleluia, que Ele estará intercedendo. E aí, meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso que uniu você a Ele, e uniu vocês dois, estará presente para dar livramento, para dar escape, para fortalecer, para manter eu e você firmes no propósito de continuarmos servindo ao Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, olha que cena terrível. Uma fornalha acesa, uma ameaça de que se não se curvasse, seria lançado naquela fornalha. E aí, meus irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, com essa fala, deixa eu usar os nomes hebreus, né? Porque é tanto comum usar o nome babilônico. E eu fico pensando, meus irmãos, é igual usar o nome que a gente tinha quando estava lá no mundão. O bebum, o cachaceiro. Não, hoje trocamos nome, agora é outro nome, meus irmãos. Agora é Robson. Não é? Ananias, Misael e Azarias. Eles estão diante daquela ameaça, irmãos. Diante daquela ameaça terrível de perderem as suas vidas. Mas olha a firmeza que esses homens têm diante daquela situação. Eles estão dizendo para Nabucodonosor: olha, não temos necessidade de responder sobre isso. O Deus que nós servimos vai nos livrar. Observe, meus irmãos, que ele está dizendo que poderá nos livrar. Não. Eles estão dando uma certeza. O Deus que nós servimos vai nos livrar. Oh, glória a Deus. Irmãos, essa certeza eu e você nós precisamos ter todos os dias da nossa vida, em qualquer que seja a circunstância. Essa certeza nós precisamos ter, meus irmãos, aleluia, essa certeza deste Deus glorioso que nós estamos servindo, como foi falado aqui, meus irmãos, muito bem pelo nosso amado irmão Gerson. Meu irmão, você, aleluia, foi criado por Deus, você foi formado por Deus, o Deus que disse do nada, falou assim: haja luz e houve luz, haja separação entre luz e trevas, houve, aleluia, haja luminares no céu, haja separação entre águas e terra e houve. É esse Deus que você está servindo, é esse Deus que você está adorando, é esse Deus que você está glorificando. Ah, pastor Robson, mas você não sabe a situação que eu estou vivendo, você não sabe a pressão que eu estou, aleluia, enfrentando, você não sabe qual está o cenário da minha vida. De fato eu não sei, mas de uma coisa eu sei e tenho certeza: o Deus a qual você está aqui esta noite adorando, Ele pode dar solução a este problema, Ele pode te socorrer nesta causa, Ele pode dar saída para a situação que você está vivenciando, que aos seus olhos não tem saída. Ele pode trazer de volta aquela pessoa que se foi, Ele pode sarar essa ferida que foi aberta na sua alma, que a psicologia, os médicos disseram assim: não tem jeito, mas o Senhor está dizendo assim: ó, tem jeito, porque para mim nada é impossível, e nada é impossível para aquele que crê. Então, meu irmão, nessa noite eu quero incentivar você e a mim a permanecer acreditando, crendo, confiando que Deus, Ele é poderoso e Ele vai agir e vai operar em nosso favor. Aleluia. Irmãos, qual era a pressão, qual era o objetivo de Nabucodonosor em relação aos três jovens? Fazer eles cederem, se curvar diante daquela situação e perder a comunhão com Deus. Perder o seu relacionamento com Deus. Esse era o propósito. E por isso, aquela pressão ela foi aumentando. Você conhece o texto. Ah, é? Manda aquecer 7 vezes. Eu quero ver se eles não vão se curvar agora. E talvez, meu irmão, minha irmã, você está aqui esta noite. Talvez você está vivenciando algo semelhante.
Parece que quanto mais você mantém a sua fidelidade com Deus, mais a pressão aumenta sobre você. Parece que quanto mais você se dedica no reino de Deus, mais as coisas ficam difíceis. Parece que quanto mais você estreita o seu relacionamento com Deus, quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais lê a palavra, quanto mais se dedica ao reino de Deus, quanto mais diz não ao pecado, mais a pressão aumenta contra a sua vida. Qual é o sentido disso, pastor? É o Nabucodonosor desse tempo querendo fazer você se prostrar diante dessa situação. Querer fazer com que a gente abra mão do nosso chamado. Vamos abrir mão daquilo que Deus estabeleceu para nós. E mais ainda, meus irmãos, nós venhamos abandonar ao Senhor. Que esse é o maior objetivo do adversário, é nos tirar da presença de Deus. Tirar, meus irmãos, esse privilégio que nós teremos daqui a pouquinho, porque daqui a pouquinho partiremos desta terra, como cantamos, meus irmãos, como foi lido aqui pelo nosso irmão diácono Rafael, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele sabe, meus irmãos, exatamente como que é lá, e Ele quer impedir você de chegar lá, Ele quer nos impedir de chegar lá. Por isso que essa pressão está tão grande, minha irmã. É por isso, meu irmão, que essa pressão ela ficou ainda maior. E aí você talvez está perguntando, Senhor, parece que foi só eu me render a Jesus que as coisas ficaram mais difíceis. Parece que foi só eu colocar a mão no arado naquele departamento que as coisas começaram a piorar. Parece que quando eu resolvi me dedicar ao reino de Deus, quando eu decidi me santificar a minha vida, as coisas ficaram mais difíceis, piores. Meu irmão querido, minha irmã amada, eu quero dizer nessa noite para você, aleluia, continue posicionado, assim como se posicionou Misael, Azarias. Oh, Jesus. Não, eu não quero usar esse nome, não, irmão. Asaías, Misael e Ananias. Fugiu Ananias aqui da mente. Eu quero evitar esses nomes babilônicos. Nós precisamos manter a mesma firmeza espiritual, irmãos, a mesma certeza. Irmãos, foi falado, eu só vou repetir que o nosso irmão Gerson, ele mencionou aqui. É o mesmo Deus, meus irmãos, desses jovens, é o mesmo Deus que você está servindo. O mesmo Senhor que guardou eles na fornalha, é o mesmo Deus que vai te livrar dessa situação. O mesmo Deus da fornalha será o mesmo Deus que vai te dar livramento. E, meus irmãos, o mesmo Deus que tirou esses homens dessa situação, e observe, tirou na situação e não livrou da situação. Sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? A gente quer ser livre da situação. Nós queremos ser livres da situação. E é óbvio, irmãos, que esse é muito melhor, né? Claro. Isso é muito natural, não há pecado nenhum nisso. Imagina, meus irmãos, imagina se o Senhor revela para eles antes, olha, lá na frente, daqui a uma semana, vocês vão entrar na fornalha. Vocês querem ir? Claro que não, ninguém. Deus falasse para você, para mim, né, as situações que nós já vivenciamos antes, e dessa opção para a gente assim, ó, olha, se você quiser, você não precisa passar. Ô, Senhor, passa de mim esse cálice. Não é? Irmãos, é verdade. Passa de mim, Senhor. Se possível, né? Mas, irmãos, sabe o que eu aprendo com esse episódio bíblico? Deus, Ele queria promover na vida daqueles jovens outra experiência extraordinária na presença dEle. Sabe o que Deus está promovendo diante dessa situação que você está vivendo, minha irmã, meu irmão? Experiências extraordinárias, onde o nome dEle será glorificado através da sua vida. O nome dEle será exaltado através da sua vida. Por isso que essa situação apertou, por isso que a fornalha aqueceu umas 7 vezes, por isso que as coisas estão, cada dia que passa, parece que estão piores. É Deus, meus irmãos, caprichando o milagre para que o nome dEle seja ainda mais glorificado na sua vida.
volta. Irmãos, eu me lembro de Evangelho de João, Evangelho de Jesus escrito por João no capítulo 11. Chega a notícia para Jesus que Lázaro estava doente. Irmãos, em inúmeros textos bíblicos, pelo menos os 2 textos, Jesus ele libera a cura da onde ele estava. A exemplo foi o servo do centurião que disse para ele: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, libera apenas uma palavra e o meu criado vai sarar. E o Senhor falou: está bom, está curado, seja feita conforme você crê. E aí, meus irmãos, aquele criado foi curado naquele mesmo momento. Só que agora chega a notícia para Jesus que Lázaro está doente. Irmãos amados, aí Jesus demora um dia, demora 2 dias, 3 dias, e aí Lázaro vem a óbito, e aí passa mais um dia, 2 dias, 3 dias, aleluia, aí Jesus se apresenta no 4º dia. Você conhece a história bíblica, oh glória a Deus. Aí Maria e Marta diz para Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Oh irmãos amados, aqui eu quero conjecturar, não é isso que diz o texto bíblico, aleluia. Imagino Jesus pensando, aleluia, Maria, Marta, eu não queria apenas curar uma enfermidade, eu quero ressuscitar ele dos mortos, eu não quero livrar ele apenas da doença, eu quero livrar ele da morte. Ei, meu querido irmão, minha querida irmã, está vendo a situação que você está vivendo? Está apertando, está difícil, está complicado, mas aleluia, descanse o seu coração. É Jesus, ele caprichando o cenário, ele preparando o cenário para glorificar o nome dele através dessa situação, como aconteceu com esses 3 jovens. Irmãos, pensa comigo, Deus não poderia, meus irmãos, livrar aqueles 3 jovens daquela situação? Sim, mas Deus queria mostrar para Nabucodonosor quem verdadeiramente deve ser adorado. Aleluia, aleluia. Deus queria mostrar para Nabucodonosor. E no final, meus irmãos, lá no versículo 28 até o 30, nós vemos isso, que Nabucodonosor, ele reconhece quem era Deus. Oh, aleluia. Por isso, meu irmão, aguenta firme, Deus está contigo. Aleluia, aguenta firme, Deus está contigo. Irmãos, a primeira certeza que aqueles homens dão: o Senhor vai nos livrar. Só que aí não param por aí, eles dizem para Nabucodonosor: mas se não, fica sabendo, não adoraremos a imagem que você levantou. Aleluia. O que aqueles meninos, irmãos, aqueles jovens estavam dizendo para Nabucodonosor? Nós estamos dispostos a enfrentar a morte em favor do nosso Deus. Nós estamos dispostos a enfrentar a morte, mas nós não iremos nos curvar. Nós preferimos morrer do que nos curvar diante dessa situação. Oh, aleluia! Glória a Deus! Irmãos, esse deve ser o nosso propósito. E aí, meus irmãos, eu quero voltar aqui lá na introdução desta mensagem e relembrar você e a mim. Irmãos, observe que Sadraque, Mesaque e Abidnego estão dizendo, eu citando o nome babilônico aqui, saiu, irmão, teve jeito. Citaram para aquele rei juntos: não necessitamos, ó rei, de te responder sobre este negócio. A primeira pessoa do plural, eles estavam respondendo: o que esses jovens estão dizendo para mim? Olha, Ananias, o teu propósito é o meu propósito. Você não se curva, eu não me curvo. Ananias, você não se curva, eu também não vou me curvar. Ei, Misael, você não vai se curvar? Não, não vou não, então eu estou contigo. Nós não vamos nos curvar. Irmãos, um consenso entre os 3 ali: nós não vamos nos curvar, não vamos não, então eu estou contigo. Não, mas vamos morrer, rapaz. Não tem problema não, nós morremos, mas nós não nos curvaremos diante dessa situação. Meu irmão, nós precisamos estar com pessoas assim ao nosso lado. Nós precisamos estar, meus irmãos, com pessoas que nos impulsionem para a presença dEle, que nos impulsionem para estar com Ele, que nos impulsione, meus irmãos, a estar servindo a Ele, independente da circunstância. Nós precisamos, meus irmãos, nos cercar dessas pessoas, aleluia, que nos façam, meus irmãos, nos manter firme diante das lutas da vida. Agora, irmãos, eu posso conjecturar que possa ser que em algum momento, evangelista Ronaldo, Ananias virou para Misael e falou assim: rapaz,
O rei falou que vai aquecer 7 vezes, hein? Ah, não é melhor a gente se curvar, não? Negativo, rapaz. Não. Vamos manter o nosso propósito firme. Eu imagino, meus irmãos, que talvez Misael virou para Ananias também, em algum momento, e falou assim, rapaz, essa situação vai ser difícil para a gente, hein? Rapaz, isso aí é difícil mesmo, mas vamos manter firme. Irmãos, porque todos nós que aqui estamos, passamos por momentos que a fé, ela dá uma abalada. Todos nós que aqui estamos, meus irmãos, não vamos caminhar o tempo todo motivado, o tempo todo, meus irmãos, firme, o tempo todo, meus irmãos, e vamos enfrentar o gigante. Vai ter momentos, meus irmãos, que nós vamos ficar cabisbaixo, ficaremos desanimados, ficaremos talvez, meus irmãos, abatidos. Por isso, da importância de você ter pessoas ao seu lado e falar assim, rapaz, o que está acontecendo com você? Você não é o Robson que eu conheço, não. O que está acontecendo? Vem aqui que eu vou te ajudar. Vamos continuar caminhando, vamos continuar marchando. E aí, meus irmãos, eu vou dizer, rapaz, eu estou passando por umas lutas, uns problemas, eu acho que eu estou com vontade de parar, de desistir. Não, de jeito nenhum, vamos, eu estou contigo. Eu não vou deixar você parar, eu não vou deixar você desistir, eu não vou deixar você ficar aqui. Vamos, eu te ajudo, vou estar contigo e nós vamos caminhar juntos. Irmãos, não se isole diante das suas dores. Não se isole diante dos seus desafios, das pressões que você está vivendo. Eu estava dizendo isso, acho que foi lá no Ponto de Pregação Monte das Oliveiras, sexta-feira. Irmãos, quem quer que a gente se isole, que a gente fique enclausurado, é o adversário, para nos tornar presas fáceis. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele quer que nós tenhamos amigos. Oh, aleluia. Pessoas que estejam conosco, que nos ajude, que nos levante naqueles momentos que a gente está faltando força, que a ferida foi aberta, que o ânimo parece que está terminando, e aí essa pessoa vai dizer assim, ó, eu estou contigo, vamos continuar caminhando. Aleluia. E aí, meus irmãos, a fornalha é aquecida 7 vezes. Tocam os instrumentos. Olha que pressão, irmãos. Olha que pressão terrível. Talvez é o cenário talvez que nós estamos vivenciando. Cada dia que passa a pressão e o som da música, lá eram os instrumentos que estavam tocando. Na nossa vida, o som talvez que está ecoando nos seus ouvidos, nossos ouvidos desiste da caminhada, desiste do casamento, desiste do seu sonho, desiste do seu ministério, desiste dessas coisas que você está sonhando, isso é utopia, isso aí você nunca vai alcançar. E aí as circunstâncias estão gritando ainda mais alto, está ecoando, parece como um megafone próximo ao seu ouvido, dizendo, abre mão de tudo, joga tudo para o alto, chuta, como diz aí, meus irmãos, fora, chuta o pau da barraca, desiste, aleluia, a pressão está grande, meus irmãos, mas, oh, glória a Deus, quando a pressão está, meus irmãos, assim como estava com aqueles 3 jovens, o 4º homem, conforme é pregado, mas eu compreendo que não era o 4º, era o primeiro, já estava lá na fornalha esperando, já estava lá na fornalha aguardando, oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Eles não vão desistir, e eu vou dar livramento para eles, e eu vou mostrar a Nabucodonosor quem é Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, aleluia, o primeiro homem da fornalha, e ali, meus irmãos, pelo da descrição bíblica, nós acreditamos que se trata de uma teofania, a manifestação do próprio Cristo naquela fornalha. Ele está nessa fornalha contigo. Você pode até passar por ela, pode até te jogar nela, pode até lançar, aleluia, você nela, mas não se preocupe, Jesus, Ele vai estar lá, Jesus, Ele vai estar contigo, e não só vai estar contigo, mas vai te dar livramento, vai te fortalecer, e você vai sair ileso dessa situação. Você vai sair ileso. Aleluia. Vai ficar só as lembranças, irmãos. Vai ficar só as lembranças. Observe, o texto bíblico é muito claro, meus irmãos, que nem os seus chapéus se queimaram. Olha que negócio tremendo. Nem chapéu, chapéu é um negócio significante, né? Deixa queimar.
Parece que Deus fez questão de guardar, meus irmãos, oh, aleluia, todos os detalhes daqueles 3 meninos. Oh, irmãos, eu quero dizer nessa noite para você, Deus vai cuidar da tua vida nos mínimos detalhes. Nada vai perecer, nada vai cair por terra, nada vai se perder. Continue firme, continue perseverando, continue confiando. Deus, Ele vai guardar, Deus, Ele vai te proteger nos mínimos detalhes. E os sonhos que você sonhou, Ele vai realizar também nos mínimos detalhes. Por isso, meu irmão querido, minha irmã amada, continue suportando esta pressão. Ah, pastor, está muito grande a pressão, eu sei, mas suporta, porque daqui a pouco você vai cantar o hino da vitória. Aleluia! Você vai cantar o hino da vitória. Continue firme. Porque, aleluia, o homem, como descreveu Nabucodonosor, semelhante ao filho dos deuses, oh glória, ele já está lá. Oh irmãos, nós estamos aqui hoje é dia 5, né? 5 de abril de 2024. Maio. Abril, ó. Não me libertei de abril ainda não. 5 de maio de 2024. Jesus já está no dia 6. Jesus já está lá no 31 de maio. Jesus já está lá no 31 de dezembro de 2024, se é que vai chegar. Irmãos, porque Deus, Ele não está preso ao tempo, ao cronos. Deus não está. Oh, glória a Deus. Hoje a sua realidade talvez seja uma realidade de pressão, de angústias, de dores, mas há um futuro que Deus já está lá. Oh, irmãos amados, como eu falei, mencionei aqui nesse relato bíblico, eu creio assim, meus irmãos, que aquele homem, aquele ser, que é o próprio Senhor Jesus, já estava na fornalha aguardando, aleluia, que aqueles 3 jovens chegarem lá e, aleluia, protegê-los ele daquele fogo. Oh, irmãos amados, aleluia, e aí se cumpre que Isaías profetiza no capítulo 43, versículo 1, quando passares pelo fogo, a chama não te queimará, aleluia, nenhum fogo arderá em ti. Isso é a mesma coisa vai acontecer na sua vida. Essa provação, ela não vai te causar dano, essa pressão não vai te causar dano, essa luta que você está atravessando não vai te causar dano, muito pelo contrário, você viverá experiências extraordinárias e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Fique de pé, meus irmãos, em nome de Jesus.